Habemus Papam. O cardeal Robert Francis Prevost foi anunciado como Papa e escolheu seu nome como Papa Leão XIV. Mas você já se perguntou por que nunca houve um Papa chamado Pedro II? Se São Pedro foi o primeiro Papa, a pedra sobre a qual Jesus fundou a sua igreja, por que nenhum dos seus sucessores escolheu esse nome? Hoje vamos mergulhar numa história de fé, respeito e mistério. Seja bem-vindo ao canal Orações para a Santidade. Vamos entender o motivo profundo e simbólico que fez com que o nome Pedro jamais fosse usado novamente por nenhum Papa da Igreja Católica. Tudo começa com estas palavras de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com essa declaração, Jesus não apenas deu a Pedro um novo nome, que significa rocha, mas também estabeleceu nele o fundamento visível da igreja. São Pedro se tornou o primeiro Papa, o líder da igreja nascente, e sua autoridade foi passada de geração em geração, até os dias de hoje. Mas apesar dessa sucessão contínua, nenhum Papa jamais se chamou Pedro II. E isso não é por acaso. O nome Pedro é visto como único e sagrado, reservado exclusivamente ao primeiro Papa. Os sucessores de Pedro governam a autoridade, mas nunca se igualam a ele. Escolher o nome Pedro II seria considerado presunçoso, como se alguém quisesse se colocar no mesmo nível do apóstolo escolhido diretamente por Jesus. Por isso, a tradição da Igreja guarda esse nome com profundo respeito. Todos os papas são chamados de sucessores de Pedro, mas o nome permanece intocável. Ao longo dos séculos, alguns nomes foram usados várias vezes pelos papas. Veja os mais populares: João, 23 vezes; Gregório, 16 vezes; Bento, 16 vezes; Clemente, 14 vezes; Leão, 13 vezes; Pio, 12 vezes; Inocêncio, 13 vezes; Paulo, 6 vezes; Urbano, Alexandre e Adriano, entre 6 e 8 vezes. A repetição desses nomes muitas vezes reflete admiração por pontífices anteriores, continuidade doutrinal ou homenagens a santos e mártires. Curiosamente, alguns nomes nunca foram usados por um Papa. Veja por quê. Pedro, por reverência ao primeiro Papa. Judas. Apesar de lembrarmos pelo apóstolo Judas Tadeu, esse nome também está ligado a Judas Iscariotes. Jesus, por respeito ao próprio Cristo. Esses nomes carregam significados simbólicos ou históricos que tornam seu uso inadequado, seja por respeito, prudência ou tradição. Quando um Papa é eleito, ele é perguntado: qual nome deseja assumir como Papa? Essa escolha não é feita por acaso. O nome escolhido revela muito. Sua espiritualidade, seus objetivos para o pontificado, seus modelos de inspiração. João Paulo I homenageou 2 papas anteriores. Bento XVI evocou reconciliação e tradição. E o Papa Francisco escolheu seu nome inspirado na simplicidade e na pobreza de São Francisco de Assis. Mas ainda existe um outro motivo. Em algumas correntes apocalípticas, especialmente nas chamadas Profecias de São Malaquias, fala-se de um Pedro Romano, ou Pedro II, como o último Papa antes do fim dos tempos. Em latim: In persecutione extrema esse rei, sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicolis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum, finis. Que quer dizer, na última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará suas ovelhas entre muitas tribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Fim. A Igreja não reconhece oficialmente essas profecias, mas esse tipo de especulação ajudou a manter ainda mais o cuidado com esse nome. O nome Pedro não aparece na lista dos papas desde o primeiro, e é exatamente por isso que ele está em todos os outros, pois cada papa, em sua missão, ocupa espiritualmente o trono de Pedro. E enquanto houver igreja, haverá alguém sentado nessa cadeira, mas ninguém ousará usar seu nome. Agora, tradicionalmente convido-lhe a rezarmos juntos. Convido-lhe a rezarmos a poderosa oração a São Pedro.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da Igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda, e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama a história, fé e curiosidade sobre a Igreja. Que São Pedro interceda por nós e que o Espírito Santo ilumine sempre os caminhos da Igreja. Amém.